Uma corrente de água varreu tudo, nos surpreendendo. Quem diria que no deserto também havia? Sabia nadar? Fortes inundações cobriram estradas, paralisando o trânsito. Carros tentavam atravessar essa água de fluxo rápido. D cardinal 39 água. Ele e hash 39. Quem precisa ir à praia quando está em hash 39? Um deserto inteiro, cheio de água. 9 são incríveis. O deserto árido agora está submerso em água. Dentro. As dunas de areia dourada agora têm apenas Oi, boneca cor marrom da lama. Eu realmente me pergunto se isso é algo bom ou ruim. Uma parte de mim quer mergulhar, mas a outra parte quer fazer sambor. Após a enchente, o deserto retornou à sua beleza original. Dunas de areia dourada. Esta cena é admirável. É um renascimento impressionante que demonstra a forte vitalidade da natureza. Quem precisa de super-heróis quando existe o deserto? Qual é a extensão do deserto? Uau! O que mais te impressionou na beleza do deserto de Taklamakan, na China? Este lugar? Estrada Selk. A paisagem selvagem e majestosa do deserto surpreende as pessoas das dunas de areia e pelas ruínas das antigas cidades de fantasia. Ao vir aqui, você experimentará a sensação de andar de camelo. Que sensação maravilhosa. Que estranho. Um lago apareceu no meio do deserto. Isto é um milagre, ou uma dádiva da natureza. Esta cena é como uma pintura misteriosa com água azul clara, destacando-se sob o sol escaldante de um deserto. Sim, a natureza realmente sabe como nos surpreender. A tempestade de granizo, que durou cerca de 40 minutos, cobriu todas as estradas e encostas, causando a perfuração de telhados e sérios danos às plantações. Muitos carros foram danificados pela tempestade. Granizo em forma de ovo nos Estados Unidos. Let e hash 39. Vamos dar uma olhada nos destaques deste livro. Quando aparece granizo em qualquer lugar. Pode ir. Causar danos sérios. Fluxo de deslizamento de terra é assustador. Mostra o terrível poder destrutivo da natureza. As ondas gigantes que quebram na costa. Eles não apenas demonstram o poder aterrorizante da natureza, mas também nos faz admirar e temer sua destruição feroz. Uma terrível tempestade marítima se aproxima. Trazendo consigo ondas tão altas quanto prédios, destruindo tudo em seu caminho. Essa cena é tão assustadora e épica. O furacão Harold atingiu o Texas em 22 de agosto, marcando um marco importante ao se tornar a primeira tempestade de 2023. Temporada de furacões no Atlântico atinge os Estados Unidos. Este evento dá início a uma temporada de tempestades cheia de desafios e emoções. Intensa que obrigará todos a se prepararem para enfrentar situações imprevisíveis. A praia do Texas naquele dia se tornou um cenário caótico com ondas violentas e ventos fortes. Uma imagem natural espetacular. É famosa por sua diversidade climática. Oferecendo fenômenos meteorológicos diversos e espetaculares. Por exemplo,
Esse poder é incrivelmente poderoso. Seu poder destrutivo é inimaginável. Essa cena é impressionante. É chocante antecipar no tempo as tempestades elétricas em forma de montanha-russa que, circulando nos Estados Unidos. A cena é impressionante e dramática. Você e o Hash 39 viram trovões e tempestades. Mas e o céu verde? Por favor, comente o número 1 se você já testemunhou essa cena. E a lava flui como fogo e água, criando uma cena misteriosa e maravilhosa. Cena selvagem. A Terra se mostrou mais uma vez. Momento espetacular quando um vulcão entra em erupção na Islândia. Lava quente jorrou de Saturno, formando uma imponente coluna de fogo que brilhava na noite. O céu noturno fica vermelho, criando uma cena misteriosa e majestosa. Você já tocou em uma solução de magma quente recém-solidificada? Amanhecer e Hash 39T, tente não é recomendado. O que acontece quando a lava encontra a água? O fluxo de lava vermelha caiu do penhasco, criando sons crepitantes ao entrar em contato com a água azul do mar. O efeito é realmente incrível. A lava é como um dragão de fogo saindo da cratera. Quente e destrutivo, fluindo rapidamente, deixando listras pretas, tingindo o céu de vermelho. Bonito, mas cheio de perigos. Um raio atinge o topo de um vulcão. Um momento raro. Fogo, fumaça e relâmpagos misturados. Aterrorizante, mas cativante. Admire o Baluchistão e misture 39 vulcões. O monte expele lama como lava e é lindo como uma pintura. Um destino para os crentes explorarem. Vulcões de lama contêm minerais preciosos bons para a saúde e a beleza. A natureza realmente sabe dar presentes? Negócio de máscaras de lama? Não é uma má ideia. Comente se quiser discutir. E nossa. Vulcões entram em erupção de forma destrutiva. O gelo está derretendo e mudando lentamente o ambiente. A natureza é realmente uma artista talentosa. Os blocos de gelo brilham à luz do sol como pedras preciosas e caem na água. Criando um cenário esplêndido. Todos que virem ficarão surpresos. Em
Embora o gelo derretido brilhe como vidro, a mudança climática está acontecendo. Espero que esses momentos nos motivem a agir para proteger o planeta azul. Em meio a toda essa dureza e destruição, as pessoas ainda encontram maneiras de viver e se adaptar. E nossa jornada para descobrir o poder da natureza não parou. Se você testemunhar as geleiras gigantes se movendo lentamente, mas poderosamente, deixando marcas indeléveis no chão, sua grandiosidade é surpreendente. Prepare-se para mais descobertas e amanhecer Yashi 39. Esqueça de compartilhar suas experiências. Por favor, comente o número 2 se você já testemunhou, ou deseja testemunhar esses fenômenos naturais. Ondas também. Mas esses tsunamis de gelo são incríveis. Enormes pedras de gelo correm em direção à costa, vindas do mar, como gigantes de gelo. O gelo quebrou e rolou como se quisesse engolir todo o caminho à frente. E foi assustador quando a América enfrentou uma enchente devastadora. O engraçado é que durante a enchente na América, a água estava cheia. Isso é normal? Ele e Hashi 39. Incrível. A estrada aparentemente sólida foi completamente destruída pela inundação. A superfície da estrada rachou, criando grandes buracos e fissuras. Entretanto, nem todos os fenômenos naturais são a ira do céu e da terra. Há momentos lindos como uma sinfonia de paz. Você já viu os primeiros flocos de neve caírem? Cobrindo tudo suavemente de branco, criando uma cena pacífica e poética. Aquela cena era como uma foto perfeita de inverno. Quanto às chuvas causadas por tempestades, podem ajudar a aliviar as partes do estado afetadas pela seca. E quando falamos de seca, não podemos deixar de falar de incêndios florestais. Em total contraste com o calor intenso do incêndio, a Alemanha sofreu uma tempestade de granizo e início de Augusta e neve de até 30 centímetros de espessura. Essa mudança climática dramática surpreendeu e surpreendeu a todos. Incrível. O granizo cobriu a cidade, transformando tudo em um cenário de inverno em pleno verão. Granizo também pode se transformar em neve, o que parece um pouco louco. Mas faz parte das mudanças climáticas extremas que nós e Hash 39. E aqui vivenciamos momentos reais de destruição pelo granizo desde cada um. Uma pedra que cai danifica tudo em seu caminho. Pontes fortes geralmente são símbolos de conexão. Mas nada pode resistir ao poder da natureza. Olhando a cena na ponte, levado pela unção, não pude deixar de admirar a mãe natureza. A presença de Michigan entrou em erupção após dias de chuva forte, submergindo muitas áreas sob a água até 9 pés de profundidade. Horrível. O fracasso não causa apenas problemas sérios.
inundações, mas também aumenta o risco de deslizamentos de terra. O enorme deslizamento de terra em Menara destruiu casas e árvores. Foi horrível. Natureza. Sofre todos os dias. Vamos unir forças para trabalhar por uma terra mais verde, limpo e sustentável. Você é tão incompreendido quanto eu? Por favor, comente o número 1 se você achar esses fenômenos interessantes. Obrigado por seguir em estádio solene no altas ontária bonita dia no assaíno anel. Você toca tuas gravora. Espero que essa apresentação e o hash 39 não acordem ninguém. A majestade da natureza. A tempestade de areia cobriu a cidade como um muro. Transformando o céu em uma poeira espessa. Os ventos fortes carregaram toneladas de areia. E os edifícios ao redor só podem ser usados por pequenos aviões e helicópteros. Nenhum 747 pousa aqui, graças a Deus. Felizmente, a pista estava limpa em 24 de outubro de 2014. Nosso experiente piloto conseguiu pousar o avião sem ferimentos. Infelizmente, Sueli sofreu ferimentos graves ao cair no chão. Chapéu para essa dupla de pai e filho, por manterem a calma. Durante toda essa provação, deve ter sido estressante voar sobre todos aqueles prédios, sabendo que estavam enfrentando um pouso difícil. É possível perceber a força do impacto pelo movimento repentino da câmera. Mas, como dizem, qualquer pouso que você consiga fazer é um bom pouso. Classificado em 8º lugar em meados de janeiro de 2018. Uma tempestade de vento brutal atingiu partes do norte da Europa, com rajadas de mais de 140 km/h. Forte o suficiente para derrubar caminhões e arrancar telhados de prédios. Como você pode imaginar, aviões pousando no aeroporto de Düsseldorf, Alemanha. Acabou sendo um grande desafio. Felizmente, os pilotos que voavam naquele dia eram especialistas na técnica de pouso com vento. Nosso primeiro piloto teve um começo difícil, mas, ainda assim, executou um pouso eficaz. Parmaides. Observe enquanto eles lutam contra o vento para chegar ao chão. Irinda. E assim que as rodas traseiras tocam o solo, saber como executar um pouso com vento é apenas metade da batalha. O piloto usa o vento para endireitar e abordar e tentar novamente é igualmente importante. Neste clipe, observe como o piloto está em um ângulo próximo, a 45 graus pouco antes de tocar o solo. É chocante ver como o vento pode afetar um avião ao pousar. Isso dá uma ideia do treinamento rigoroso que os pilotos comerciais passam antes de decolar. As tensões entre os Estados Unidos e a Rússia estão altas desde a Guerra Fria. É assustador pensar que o menor mal-entendido poderia facilmente desencadear a Terceira Guerra Mundial. Na verdade, chegamos bem perto disso em 14 de março de 2023. Um drone VMQ-9, um Reaper prioritário do ZEUA, estava sobrevoando águas internacionais quando duas aeronaves russas Su-23 se aproximaram. O Reaper
É um drone controlado remotamente, destinado à coleta de informações. Felizmente não havia nenhum piloto americano em perigo quando esses aviões decidiram interceptá-lo. Uma câmera montada sob o drone do ZEUA mostra a primeira aeronave russa se aproximando por trás, liberando uma nuvem de combustível à medida que se afasta do jato, danificando levemente a câmera. Então um segundo avião se aproxima, desta vez muito mais perto, também liberando uma nuvem de combustível que desabilita a câmera pelo maior período possível. Quando recuperado, você pode ver que a hélice traseira está levemente danificada. Segundo o Pentágono, o drone caiu no Mar Negro, perto da costa sul da Ucrânia. Os Estados Unidos chamaram o encontro de uma interceptação insegura e pouco profissional. Enquanto isso, a Rússia alega que os aviões não atacaram nem entraram em contato com o drone. Eles simplesmente perderam o controle e caíram na água. Número 5. Por muito tempo a única coisa que conseguia quebrar a barreira do som era o raio. Depois, inventamos o chicote, a bala, e logo, o avião de caça. O primeiro humano a quebrar a barreira do som foi o capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, Charles E. Dover. Ele conseguiu isso em seu Bell X-1, em 14 de outubro de 1947. Desde então, as aeronaves militares só aumentaram em velocidade. Veja este F-18 voando sobre um porta-aviões na velocidade de Mach 1. Isso é aproximadamente 1.230 km por hora. Teoricamente, um objeto poderia cair livremente do espaço e quebrar a barreira do som durante sua descida. Os humanos também poderiam fazer isso com o equipamento de proteção certo. Em 1º de setembro de 2018, outro grupo de espectadores teve a oportunidade de ouvir, quebrando a barreira do som, mas dessa vez eles puderam ver como é. Tecnicamente, você pode ver um estrondo sônico no Rache 39. Esse tipo de cone ao redor do avião é o que chamamos de cone de vapor. Uma nuvem visível de água condensada que se forma ao redor de um objeto, movendo-se em velocidades supersônicas. Por esse motivo, às vezes é chamado de diamante sônico. Número 4. Segundo a Boeing, sua nova aeronave 777X seria a maior e mais eficiente aeronave bimotora do mundo. É movido por dois motores General Electric e GEnx, considerados os motores mais potentes do mundo. Em 19 de julho de 2022, o 777X apareceu no Farnborough Air Show, na Inglaterra. Este evento é uma feira comercial para as indústrias de defesa e aeroespacial, onde clientes e investidores do mundo todo vêm para ver os últimos desenvolvimentos na tecnologia comercial e militar. Quando viram o Boeing 777 realizar uma decolagem quase vertical, eles presumiram que era o avião do futuro. Normalmente, esse tipo de acrobacia é realizada por aeronaves militares, uma aeronave comercial. O 777X subiu até 400 metros em questão de segundos. Segundo relatos, ele estava tecnicamente subindo a 1.800 metros, o que significa que ele poderia atingir a altitude adequada em 5 minutos. Os voos em um Boeing 777X devem começar no início de 2025. Eles tinham planos de lançá-lo antes, mas atrasos adiaram a data. Número 3. Eles voam pelo ar com apenas um fino pedaço de pano, evitando cair no chão. A asa delta e parapente podem ser esportes para você. Eles podem parecer semelhantes, mas têm suas diferenças. A maior diferença está no equipamento. Os parapentes se assemelham a um híbrido entre um paraquedas e um planador controlado. As asas delta usam uma estrutura rígida com uma asa feita de tecido e alumínio, o que os torna mais pesados e um pouco mais difíceis de controlar. Esses planadores do delta do ala estavam tentando subir
Mas é difícil manter o controle com ele e o Hash 39 quando você e o Hash 39 estão apenas caindo assustadora é quando o tecido do parapente acaba embaixo dele. Uma rajada de vento pode funcionar mais como um chicote, jogando-o no chão. Embora não tenha sido no Hash 39, o pouso mais suave poderia ter sido muito pior. Felizmente, parece que nosso parapente estava bem. Ele se levantou e começou a gritar com alguém. Imaginamos que ele usou uma linguagem bem colorida quando estava discutindo com a ala Delta. Estava de... O Aeroporto Internacional de Narita é um dos 2 principais aeroportos, atendendo a área metropolitana de Tóquio. Em 2022, mobilizou mais de 15 milhões de passageiros e 2,3 milhões de toneladas métricas de carga. No entanto, em 27 de junho de 2012, as coisas não estavam indo tão bem. O voo 956 de Pequim para Tóquio estava se preparando para pousar quando, de repente, o vento aumentou sua velocidade chegando a 50 km por hora. Embora o pouso tenha parecido difícil, espere até ver o que aconteceu com o avião. Havia 183 passageiros e 10 tripulantes a bordo do Boeing 767. Felizmente, apenas alguns sofreram pequenas torções e hematomas quando o avião pousou. O verdadeiro dano foi na fuselagem. Foi possível ver como o impacto dobrou partes do corpo e amassou a parte inferior do avião. Imagine a força necessária para causar esse tipo de dano. Esses DOM e Hash 39 parecem o tipo de amassado que pode ser consertado com um simples polimento. Em primeiro lugar, o aeroporto Schiphol é o principal aeroporto internacional da Holanda. Localizada a 10 km a sudoeste de Amsterdã. 2021 foi o terceiro aeroporto internacional mais movimentado do mundo. Mas não são apenas as pessoas que chegam e saem de Amsterdã, há também um grande número de aviões de carga. O entusiasta da aviação Jerry Deere esteve lá em 13 de março de 2022 para filmar o pouso de um avião de carga Boeing 747 em condições difíceis de vento cruzado. Ele e Hash 39 não percebem o quão assustador esse pouso pode ser até testemunharem isso pessoalmente. Felizmente, o piloto conseguiu se recuperar depois.